a gente tem um Brasil continental, né, Sim. cara? Que você falou 5 mil cidades, pô, quantas empresas são, sei lá, 15 mil empresas. Mas você saiu dali do litoral, do grande centro, vai para dentro do Brasil, esse outdoorzinho de papel... Cara, fortíssimo. Ele é fortíssimo, Fortíssimo. a comunicação, é ele o rádio, é a comunicação naquela região. E aí a métrica, vai, foi o CI, isso vai chegar lá? Eu vou falar para você que já chegou. Já chegou. Mesmo? Já chegou. Quando a gente começou a ideia, inclusive, de métrica, uma das coisas que eu sempre pensei é o seguinte, cara, não dá para medir só em São Paulo e Rio. Tem que ser possível medir em Telêmaco Borba. Tem que ser possível medir em Carlópolis. Já ouviu falar de Carlópolis? Não. Deve ser uma cidade cheia de Carlos, né? Faltou agora, daí você põe o barulho. Cara, Carlópolis é uma cidade no interior do Paraná, quase divisa com São Paulo, 12, 13 mil habitantes, né? Que tem um dos melhores cafés do Brasil, inclusive. O café lá é bom pra caramba. Esse meu amigo tinha loja, era franqueado, tinha uma loja do Boticário lá, a gente tava medindo lá. E por que eu tô citando esse exemplo? Porque para eu medir o varejo, ou medir um painel, é a mesma tecnologia. E isso sempre foi uma coisa assim, tem que ser... Sabe por quê? Eu lembro que uma vez eu conversando com o Sim Ferrari, ele fazendo um planejamento de campanha de Vivo. Eu lembro que ele falou assim... É que lá dentro, né? Ele falou assim, Otto, são... Eu não lembro, acho que eram quase 2 mil cidades. E o Sim, se eu tiver errado, você... Comenta aí, por favor. O AJ falou que tem que comentar. Você comenta lá, corrige. Mas eu acho que era perto de 2 mil cidades. Cara, 2 mil cidades, quantas dessas vão ter menos de 100 mil habitantes? Em 2 mil cidades, né? Quantas cidades no Brasil, aliás, tem mais de 100 mil habitantes? E aí eu fico pensando o seguinte, cara, a Vivo queria poder ter métrica em todas elas. Ou pelo menos, né, numa amostra robusta disso, entender. Então, a gente sempre pensou nisso. Cara, que tecnologia eu consigo aplicar em qualquer lugar? Isso só vai se aprimorando cada vez mais, né? Hoje, com latitude e longitude, você consegue ler em dado mobile a menor cidade possível. Porque é esse Brasil plural que tem que ser possível medir. A gente mede carro de som. Carro de som. Vai tracker dentro do carro de som medindo por quantas pessoas ele está passando. A gente cansou de medir ação de ativação. Isso. E isso é que eu acho que é o poder medir, sabe? É ter uma lógica que eu possa medir a empena que está dentro do shopping, o LED que está dentro do aeroporto, o painel de outdoor que está na rua, com a mesma base para dar uma mesma referência para esse anunciante. E essa é uma preocupação que eu vi também em outros estudos. Eu tive a oportunidade de conhecer em 2018 a Kim Frank, que era na ocasião a presidente do GeoPath, que era a métrica e o estudo, né? O Instituto de Métricas da OAAA, da Associação Americana de Outdoor e tal. Uma mulher sensacional, com quem eu tive a alegria, a honra de manter contato e amizade. E ela falando de tudo que eles tinham desenvolvido lá e porra, é em dólar, né? Em dólar fica tudo mais fácil, né? 5 vezes mais fácil. Só que também é um país continental, maior que o Brasil. Sim. Então ela contava que tinha um monte de... E aí, assim... E operador lá que também estava na mesma situação do nosso... É igual aqui, igual. Tem as grandes lá? Tem, mas tem um monte de pequeno. E essa preocupação de tecnologia, porque o pequeno também precisa dar essa referência. E ela comentou assim, olha, a gente tem associados na AAA, que é um cara que tem 6 frontlights na cidadezinha dele. Tudo bem que eu fiz uma conta na época, né? Falei assim, pô, 6 frontlights, se o cara vender a $4 mil por mês, vezes 6, 24. Se ele gastar metade disso para instalar, blá, 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 sobrou $10 mil. Cara, $10 mil por mês nos Estados Unidos é um salário animal, né? Uhum. Então, é possível. Tenta ter 10 painelzinhos aqui no Brasil, você perrengue, né? O perrengue é muito maior. Mas é uma realidade. Eu vou falar de novo de Telêmaco Borba. Né? Telêmaco Borba, quando eu era adolescente, ontem, tinha a Rádio Capital do Papel, FM, e tinha a empresa de outdoor. E tinha o jornal. Tinha um jornalzinho lá de Telêmaco. Que era para a prefeitura Telêmaco poder... News. Eu nem lembro o nome do Telêmaco. Devia ser o Borba News. Daily Telêmaco. Se alguém de Telêmaco que estiver assistindo e lembrar do nome, põe nos comentários. Vamos bombar de comentário aí, galera. Vamos ajudar a indexar. E
E veja, tinha a mídia lá, o tempo foi passando, a rádio deixou de existir, o jornal não tem mais. Tem empresa de outdoor, agora tem 2. Tem 2. Entendeu? E amanhã vai ter 3. E vai. E já tem LED lá. É mesmo? É isso. Então, agora esse cara também... Só que eu sei que a Vivo anuncia lá. A TIM anuncia lá. A Coca-Cola anuncia lá. O Boticário anuncia lá. Tem um monte de gente grande que anuncia lá em Telemaco Borba. Por quê? Porque a gente às vezes acha, né, lógico, quando a gente fala de Rio e São Paulo, pô, são grandes mercados consumidores, é incomparável. Mas soma o interior do Brasil e vê o tamanho que é esse mercado. Sim. E é lógico que as empresas olham para isso e querem poder ter essa informação, essa inteligência. É isso que mexeu comigo. A lógica da internet não tem sitezinho, sitezão. Tem informação de qualquer um. Uhum. E nichado pra caramba. Eu quero falar com o cara que gosta de caneca do AJ Podcast pintada de azul em cima do suporte do Batman. É o nicho, sabe? É isso que... Tá bom, você vai falar com esse cara. A gente tá começando a caminhar para isso no meio OH. Lógico, a rua é democrática. Você não vai falar só com um público. Impossível isso na rua. Impossível. Quando o cara... Tem uma grande profissional de mídia lá de Curitiba, Carol Pop, né? Foi gerente de mídia de grandes agências lá. E quando a gente começou o projeto, fui bater um papo com ela e falando sobre segmentação, ela falou o seguinte: se o cara quer segmentação, eu falo para ele, então você não vai fazer mídia exterior. Porque a rua é democrática. Você não vai ter uma rua que só passa a classe A. Você não vai ter uma rua que só passa a classe E. A rua é esse fervilhão de diferentes perfis de públicos. Mas a diferença é você entender o quanto desse público que você alcançou lá. Para você poder ativar esse cara lá. E isso a gente está caminhando. O cara consegue saber esse andamento aí para onde que está indo. Com certeza. É o que a gente vem fazendo, vem estudando, vem entendendo qual o perfil do cara que passou aqui na frente. E mais que isso, é ter tecnologia para a gente entender o seguinte: população flutuante. Cara, qual é a população flutuante de uma cidade como Rio de Janeiro? Da Barra da Tijuca. Barra da Tijuca é a convergência do Rio. Pois é. Eu chego a fim de semana, eu calculo dizer que a população da Barra num sábado de sol triplica. 3 vezes a população normal do mas dia aí, normal. Só que aí eu vou te dizer o seguinte: sabe o que a gente começou a aprender? Que você tem regiões metropolitanas em pequenas cidades. Eu vou de novo citar Carlópolis, porque quando a gente começou a medir lá Carlópolis, a loja, a gente começou a ver quantas pessoas passavam em frente à loja. E eu lembro que num mês lá chegou a 13 mil visitas e mais de 8 mil pessoas únicas, né? Celulares. Uhum. Pô, a população é 12 mil. É quase assim. Eu mesmo questionei, falei, peraí. Aí, né? E eu sempre me dou esse direito da dúvida. Peraí, é isso mesmo, vamos questionar. Vamos trocar o sensor. Vou lá eu ficar contando. Vamos botar 2 sensores. Só que aí, cara, a gente vai e se aprofunda. Daí eu fui vendo o que tinha de comércio em Carlópolis. Tinha agência do Correio, tinha agência da Caixa, tinha um Boticário, tinha uma outra loja, não lembro se era Cacau Show, sabe? Tinha um comérciozinho ali e tinha um monte de cidadezinha. Tinha pelo menos umas 6, 7 cidadezinhas no redor que não tinha um correio, que só tinha um postinho de saúde, que não tinha um boticário. Isso que é o legal, que não né? Tinha isso. Entender a região, né, cara? E aí você via que essa galera... Daí a gente falou, cara, quer ver que é toda essa cidadezinha aqui que tá indo pra lá? Qual é o dia com o maior fluxo? Bomba, sábado de manhã. Quem já morou no interior sabe disso. Sábado de manhã era o dia que você ia para o comércio ou aumentar as prestações do carnê ou quitar o carnê do que você já estava devendo. A gente via muito isso no interior, né? Sábado, eu vou pegar Telêmaco. Sábado, eu ia para Telêmaco, o cara que era de Imbaú, Ventania, Ortigueira, Tibagi, cara, de um monte de lugares menores que não tinham tudo que tinha de comer. Pô, Telêmaco tinha pernambucanas. Né? Antigamente a gente falava isso, né? Que se a cidade não tem uma pernambucanas, é uma cidade muito pequena. Uhum. Pernambucanas, anunciando a J aqui. Fizemos... Mas, e isso deu pra gente uma outra leitura. Falou, peraí, cara, e as populações flutuantes, que a gente não mede, que a gente não considera numa análise, até quando vai entender perfil socioeconômico. O OH tem que poder mostrar isso tudo, né? E é muito legal porque a gente está começando a mostrar isso e dizer, pô, por isso que o OH é paulada. Mede. Eu tive um caso como esse com a J Silva.
né, do nosso querido João Silva e da Jerusa, porque a gente começou a medir lá, e mediu lá 5 painéis, viu lá a audiência ali, que daí eles me ligaram, pô, mas tá dando quase a população da cidade aqui em 5 painéis. Será que não é muito? Será que você não tá contando mais celular que deveria, tal? Hoje com a câmera a gente consegue ter um nível de precisão muito diferente, né? Juntando as tecnologias. Mas aí eu falei assim, olha... Você está botando câmera e o sensor no... A gente está usando a câmera como o nosso fiscal full-time de contagem. Então a gente usa a precisão da câmera para conseguir ter o dado ajustado do tracker de maneira... E essa câmera está apontada para o fluxo. Para o fluxo. E a gente vem trabalhando no aprimoramento da nossa inteligência, porque a gente quer começar a poder não só separar carro, caminhão, bicicleta, mas, pet. Vamos contar pet, porque pode ser um dado interessante como anúncio e tal. Mas o que a JSU falou? Aí eu sempre que a gente estava nessa discussão, falou, olha, mas é a população flutuante da cidade, Rio Preto, tá. Aí eu lembro que um dos caras do comercial dela falou o seguinte, acabou de sair um estudo aqui na cidade, falando sobre população flutuante. A prefeitura foi olhar aeroporto, rodoviária, praças de pedágio, etc. E acabou de ser um estudo dizendo que Rio Preto, que é uma cidade, sei lá, 500, 600 mil habitantes, circulam mensalmente 2,5 milhões de pessoas. Então, aquele meu número, que ela falou assim, mas é praticamente a população inteira da cidade. Quando você olha a população flutuante, não era, não. Era 25%, 30%. Que aí faz todo sentido quando você olha a população flutuante. A população de São Paulo não é só a população de São Paulo e região metropolitana. Quanta gente do Brasil inteiro vai para lá todos os dias. Aqui no Rio, a mesma coisa. Só que a gente viu que isso acontece em Londrina. Isso acontece em Ponta Grossa. Isso acontece em Duque de Caxias. Isso acontece em Uberlândia. Isso acontece em Telêmaco Borba. Né? E é isso que é o legal de trabalhar com tecnologia e poder começar a entender esse movimento todo e estudar o tempo inteiro e poder pegar isso tudo e falar assim, você falou do canhão, né? Cara, eu acho que a gente tem um míssil nuclear. Eu acho que a gente tem um míssil nuclear. Eu acho que a gente tem que cada vez mais nos unir, cada vez mais. Isso aqui nada mais é do que isso. Quando eu abro esse microfone para você falar tudo isso, a galera tá nos ouvindo, a galera lá de Telêmaco Borba. Isso mesmo. Se esse conteúdo chegar em Telêmaco... Chegará. Telêmaco Borba influencia o mundo inteiro. Bombar Telêmaco lá. Porque, cara, a gente... esse é o intuito do canal, né? Sim. A gente trazer... uma iluminação ali das coisas, do futuro, do passado. Quando eu trago um cara da antiga, eu vou trazer o Raul, que você citou aí. Raul. A gente vai contar a história, cara. O que nos trouxe até aqui. Quando eu trago você, eu tô querendo trazer o Alanzinho da parte de programática. Pra gente dar o que eu fiz de lá até aqui, o que tá acontecendo aqui, o que nós vamos fazer daqui para frente, entendeu? Sim. Hoje você pode, com muita facilidade, os seus olhos alcançam o que está acontecendo na Austrália, na Nova Zelândia, em Singapura, Tóquio, Xangai. Sim. Você sabe o que está acontecendo no planeta inteiro. E não está longe. A vantagem que eu vejo, isso não está longe da gente, né? A Central fez um trabalho muito legal. A Fabi, né? A Fabi é outra dessas pessoas a quem eu devo muita gratidão. É uma pessoa que também sempre me ajudou muito, né? E ensinou muito. Mas eles fizeram um estudo muito bacana, estudando tudo que existe de iniciativa de métricas mundo afora. A OMA da Austrália, o que foi montado no Japão, né? Na Inglaterra, etc. E, cara, tem que se unir mesmo. Porque para chegar num estudo daquele tamanho, como esses caras têm entregue, custa uma bala. O do Japão foi 45 milhões de dólares. Mas aí, de novo, né? O Japão cabe dentro do estado do Paraná. Cara, como é que você vai fazer isso no Brasil, né? A gente é muito grande. Eu fui impactado por isso quando fui para a primeira convenção da ALO, lá em Bogotá, lá na Colômbia. Porque a gente começou a conversar com a galera de outros países, e eu não tinha me tocado nisso, né? Eu acho que o Brasil tinha que ter como segunda língua nos colégios o espanhol. Nós temos... Com certeza. Cara, nós somos cercados de países de latino. Né? Nós somos latino, Nós somos latino. Então, facilitaria tanto esse trânsito. E o inglês também, né? O inglês é universal. Mas o espanhol eu entendo que pra cá. E aí, o que me chamou a atenção? Cara, você falava que era do Brasil. Os caras do outros falavam assim, do Brasil.
Sabe o que você me falou assim, pô, Otto, fique orgulhoso, você já fez uma história e agradeço mesmo o que você falou. Eu comecei a falar assim, caraca, cara, a gente não pensa que a gente é do Brasil, porque a gente fica tanto com essa síndrome do patinho feio como brasileiro, terceiro mundo, mas os caras olham pra gente e tiram o chapéu e pagam um pau. Digo América Latina porque a gente é grande. Cara, você olha a população da Argentina, é 5 vezes menor que a nossa. Aí você olha a Colômbia tem 30 e poucos milhões de habitantes. São Paulo, região metropolitana, tem mais habitantes que a Colômbia. Então, assim, a gente é um país grande, com gente, por consequência, a nossa indústria segue a mesma proporção. Então, as coisas são, por um lado, maiores, mas também mais complexas, né? De se implementar, de se fazer, porque eu volto a dizer, a história do jegue door. Cara, no Nordeste tem jegue door. Tem um painelzinho em cima do jegue e o cara puxa. Você tem dúvida que funciona? Eu não tenho dúvida que fazer jegue door. Não tenho dúvida. Eu tive uma colega que trabalhava no marketing de uma grande indústria, ela estava me contando quando ela teve que falar assim, pô, eu tive que fazer rádio poste, cara, para reverter as nossas vendas numa região mais periférica de Salvador. É aquela boca de ferro pendurada no poste. Boca de ferro pendurada no poste. Falou, pô, a gente não conseguia entrar no segmento, num determinado segmento da periferia. Legal, né? Eu falava, cara, sério, rádio poste, nunca vi isso. Aí eu tive uma viagem que eu fiz para Ilha de Itaparica, julho de 2017. E aí eu fui para Mar Grande, pegar a barca tal, para ir ali pro Mercado Modelo. Tô andando nas ruazinhas de Mar Grande, escutando a rádio poste. Eu olho, pô, tá lá o poste, tá lá o locutor falando, fulano, hoje, promoção nas lojas, blá, blá, blá. Fala, cara, esse é o nosso Brasil, país, cara. Brasil de verdade. Funciona.